Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, para mim trata-se de uma alegria muito grande de estar convosco mais uma vez nesta noite, para juntos falarmos acerca da palavra de Deus e também sobre um fenômeno que tem matado muitas vidas. Eu não vou falar da Covid-19, mas eu vou falar de uma doença já existente desde a época de nosso Senhor Jesus Cristo, conhecida hoje como o fenômeno do século XXI, uma doença social que tem afetado e tem tirado vida de muitas pessoas. E eu vou trazer para vocês neste dia o conceito da Bíblia, também o conceito científico deste fenômeno, a qual alguns chamam de complexo de inferioridade, que é a qual é depressão, que nós vamos falar neste dia. Eu peço a tua atenção, pois possa ser que você tenha alguém em casa com sintomas da depressão e nem imagina. Mas alguns até dizem que a depressão, alguns falam que é manha, que é coisa demoníaca, e são pessoas totalmente desinformadas. Depressão é uma doença que mata. Depressão não é demônio, é uma doença que tem atingido muitas pessoas. E eu posso já iniciar dizendo a vocês que a depressão tem matado mais pessoas do que o próprio câncer, perdendo apenas agora a Covid-19. Mas vamos lá. Abre a tua Bíblia no livro de João, capítulo de número 16, versículo de número 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo terei aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu trago por tema, neste momento, a depressão como uma doença que mata o corpo e fere a alma. Cientificamente falando sobre a depressão, eu quero dizer a você que, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, calcula-se, presta atenção, que a depressão afeta mais de 300 milhões de pessoas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 300 milhões de pessoas são afetadas por os sintomas da depressão. Isso referindo-se no mundo todo, em todo o mundo. Há cerca de 800 pessoas se suicidam, se matam, tiram a sua vida por ano, ou seja, chegando a um total de 78% de pessoas por ano que estão tirando a sua própria vida. 800 pessoas são acometidas por essa doença grave e têm tirado a sua própria vida, chegando a um total de 78% de pessoas que se tiram a sua vida, e com isso as pessoas estão morrendo. Para vocês terem uma ideia, cientificamente falando, o número de pessoas que morrem com essa doença tem um percentual de idade de 15 a 29 anos de idade. São as pessoas mais afetadas com os sintomas da depressão, de 15 a 29 anos de idade. Isso não quer dizer que as pessoas que não se incluam nessa faixa etária não podem ser afetadas com a depressão. Podem sim,
mas entre 15 a 29 anos de idade são as pessoas mais afetadas com os sintomas da depressão. E eu quero dizer a você o seguinte, que a depressão ela tem uma origem social familiar. Como assim? A depressão ela pode ter início na vida de uma criança, dependendo muito, né, da organização familiar. Intriga entre os pais, uma falta de comprometimento dos pais com os seus filhos. E isso vem causando muitas vezes a falta de compreensão dos pais, a falta de atenção, o cuidado dos pais com os filhos. Às vezes até as brigas conjugal, a violência doméstica, tudo isso pode gerar em uma criança sintomas da depressão que vão ser evoluídos a cada momento. Tem pessoas que têm um sintoma da depressão que ele vai evoluir rapidamente. Tem pessoas que têm um sintoma da depressão e que esses sintomas vão ser desenvolvidos aos poucos até levar a pessoa a seu estágio final, que é cometer o suicídio. Voltamos lá. Então, a depressão ela tem grandes sintomas. Muitos dos sintomas da depressão é a perda do sentido da vida. Quando a pessoa perde o sentido da vida, isso já é o estágio inicial da depressão. Quando alguém vem tirar a sua própria vida, é porque perdeu o sentido, a vontade de viver. E perdendo a vontade de viver, você não valoriza a vida e tenta e até conclui com um suicídio. A desesperança, perca da vontade de viver, desesperança, sentimento de vazio, infelicidade, desistência pelo cuidado pessoal. Então, você pode observar que são sintomas em que nós possamos enxergá-lo em qualquer pessoa. Que às vezes a gente poderia até achar como sintomas tão simples, coisas que poderia a gente achar que não é nada demais. E isso pode ser sintomas de depressão. E você pode ter uma pessoa dentro da sua casa com esses sintomas e através desse vídeo você pode salvar a vida em nome de Jesus. Quando você vê uma pessoa com desistência de viver, uma pessoa que não esbanja mais felicidade, perdeu a vontade de se arrumar, as suas higienes pessoais, tudo isso vem a ser sintomas da depressão. A depressão que pode ser uma doença crônica também, com alta concentração de casos na mesma família. Ou seja, existem casos, cientificamente falando, que a doença ela pode ser crônica, ela pode ter mais de uma pessoa dentro de uma família com os sintomas da depressão. E isso requer de todos nós uma atenção muito grande para que possamos entender, compreender e saber como ajudar. Escute só. A depressão, ela normalmente é causada por alguma situação perturbadora ou estressante que ocorre na vida. Ou seja, às vezes o trabalho, a pressão exercida no trabalho pelo patrão, isso pode gerar depressão. Pressão exige também depressão. Percas familiares. Tem pessoas que não conseguem lidar com a perca do pai, da mãe, do irmão, de um parente. E às vezes começa a entrar em um processo de sintomático de depressão. E a depressão crônica, como eu já disse, cientificamente falando, ela pode ocorrer em todas as famílias.
E eu quero dizer que a depressão ela tem origem desde a época de Jesus. E eu vou provar aqui aos irmãos. Amém? Então a depressão ela pode também ocorrer quando você perde um parente, como através de divórcio. Pessoas que não sabem lidar com perca em todos os sentidos, seja ele familiar, seja ele conjugal, área social, quando se perde o emprego. E tudo isso são ferramentas que podem levar uma pessoa a entrar na depressão. Mas vamos lá. Escute só. Existem alguns tipos de depressão que eu quero falar com você aqui. Existe a depressão bipolar, a depressão pós-parto, que é muito comum entre as mulheres, e a depressão psicótica. Esses são os 3 tipos de depressão mais existentes, além da depressão crônica. A depressão crônica, como eu já falei, é aquela depressão que ela atinge mais de uma pessoa. A depressão bipolar, ela altera o humor da pessoa. Tem momento que a pessoa está feliz, tem momento que a pessoa está triste, tem momento que a pessoa está sorrindo, tem momento que a pessoa está chorando. E isso simultaneamente, em questão de minutos, em questão de segundos. Trata-se de uma depressão bipolar. A gente até pode achar que uma pessoa que está alegre, de repente está com a cara emburrada, está rindo, depois está chorando. A gente pode até achar isso que é um sintoma simples, ou é porque houve alguma... Isso já é início de sintomas da depressão. A depressão pós-parto é quando a mãe perde o desejo de se associar com o seu bebê. Às vezes existem mães que perde o amor pela criança assim que a criança nasce. Isso não quer dizer que esta mãe ela está com problemas mentais. Não. Isso às vezes são sintomas da depressão pós-parto, que também é muito comum entre as mulheres. O desejo, a falta de amor pelo seu filho. E requer de cada um de nós o cuidado e a observância com muita atenção nesses sintomas da depressão. E por último, a depressão psicótica. É aquela pessoa que ouve coisas que ninguém vê e ouve coisa que ninguém escuta. Às vezes tem pessoas que estão vendo coisa. Claro que a gente olha, não está vendo, a gente sabe que aquilo é só uma ilusão de ótica, mas é sintomas de uma depressão psicótica. Então, às vezes, a gente não dá a mínima a essas pessoas e não entende que isso são sintomas de depressão. Sintomas da depressão: irritabilidade, ansiedade, angústia, desânimo, cansaço fácil, incapacidade de sentir alegria, sentimento de medo, baixa autoestima, fracasso, dificuldade de concentração, diminuição do desempenho sexual. Vejam só, vou repetir de novo para você. Irritabilidade, pessoas que se irritam muito fácil. Ansiedade e angústia são sintomas também da depressão. Desânimo, cansaço fácil. Tem pessoas que têm facilidade de se cansar, sintomas da depressão. Incapacidade de sentir alegria. Baixo autoestima. Não tem aquela pessoa que está sempre com autoestima lá embaixo. Aquela pessoa que não mais acredita no seu potencial. Sintomas da depressão. E precisa que nós aprendemos neste dia a observar os sintomas para ajudar essas pessoas com esses sintomas. Além desses sintomas, nos jovens, nos adolescentes também, muitas das vezes os adolescentes apresentam sentimentos exagerados de
culpa que levam a pensamento suicida e homicida. Isso é muito comum, esses sintomas nos adolescentes. O sentimento de culpa, às vezes é uma coisa tão simples, mas o adolescente, ele sente aquele sentimento de culpa a ponto dele mesmo se suicidar, tirar a sua própria vida. Trata-se da depressão em seu alto nível de evolução. Existem pessoas que são assintomáticas com a depressão, que imediatamente eles já pulam para o último estágio, que é o se suicidar. É o sentimento de culpa exagerado, em que acha que a melhor forma de resolver o problema é tirando a sua própria vida. Então é necessário que a gente tome muito cuidado e ajude, não é? Quanto tempo se passa para que uma pessoa seja curada de depressão? Geralmente as pessoas que tomam remédio para a depressão, eles podem fazer efeito a cerca de 2 a 6 semanas. O efeito que pode gerar na pessoa que está com depressão. Tem pessoas que fazem o tratamento também pode variar de pessoas para pessoas. Tem pessoas que no período do tratamento vai ter uma evolução positiva. Tem pessoas que vão passar a vida toda tomando remédio antidepressivo, porque se parar os remédios, os sintomas da depressão voltam cada vez maior. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Então é muito importante que a gente seja cauteloso e cuidadoso com a depressão. Se vocês observarem a Bíblia Sagrada no livro de Isaías, no capítulo 61, do versículo 1 ao 3, Jesus pode restaurar a alegria perdida e a motivação para viver. Mas, irmão, você falou que na época de Jesus já tinha pessoas com depressão? Sim. Mas Isaías, que nós lemos, capítulo 61, Isaías 61, do versículo 1 ao 3, deixa muito claro que Jesus pode restaurar a alegria. Jesus pode restaurar a motivação de viver. Porque não há mal que Deus não cure. Se você observar no livro de João, capítulo 16, versículo 33, que nós lemos, Jesus avisou aos seus seguidores que passariam por muitos sofrimentos. Uma pessoa crente, nós, não está imune à tristeza ou à depressão. Se acharmos que depressão só acontece em pessoas não evangélicas, aí que você se engana. Todos nós possamos passar por depressão. Se você observar em Ruth, capítulo 4, versículo 15 e 16, você vai ver que Deus restaura a alegria de Noemi quando lhe deu uma nova família, pois Noemi estava em depressão. Através da bondade de Ruth e de Boaz, Deus também animou Elias. Se você ver também, Elias, ele ganhou um companheiro, um amigo, porque a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Quem era o companheiro, o amigo de Elias? Eliseu. Quando você encontra uma pessoa isolada, que não está sempre com os amigos, que tem dificuldade de se relacionar socialmente ou na sua vida conjugal, sintomas da depressão. E é necessário que nós tenhamos o cuidado em ajudar essas pessoas. Se você observar também Jeremias, que era um profeta, que Deus o livrou do castigo do resto do povo de Israel.
Paulo, o apóstolo Paulo, que se fortaleceu, que também passou por sintomas da depressão, Deus enviou a Paulo amigos com boas notícias de frutos do seu trabalho. E é possível vencer a depressão. Para vencer a depressão, escute só, Romanos capítulo 12, versículo de número 2, vai deixar muito claro que para vencermos a depressão, é necessário que passamos principalmente por mudanças nos nossos pensamentos. É necessário que nós que enxergamos em alguém sintomas da depressão, que possamos auxiliar essa pessoa a recuperar a autoestima, mudar a linhagem de pensamento dessa pessoa. Está escrito, Romanos capítulo 12, versículo 2. A mudança nos pensamentos dessa pessoa vai ajudar. Então é muito importante que nós possamos entender, profeta Jeremias mesmo. Jeremias pediu a morte. Jeremias quis morrer. Se você ler Ruth, capítulo 1, versículo 20 e o versículo 21, quando Noemi, a sua sogra Ruth, ela ficou muito deprimida quando seu marido, os seus filhos morreram, perdendo toda a alegria de viver. O luto sem transformação é depressão. É aquilo que eu falei lá atrás, existem pessoas que não conseguem lidar com a perca, seja de morte ou seja divórcio, desemprego. E isso é necessário que nós tenhamos uma atenção em auxiliar, a ajudar essas pessoas. Olha o que eu estou falando agora no sentido bíblico. Eu falei no sentido científico e agora estou trazendo sentido bíblico, deixando bem claro que a depressão já existia desde o tempo de Jesus. E a depressão mata. É necessário que devemos conhecer os sintomas da depressão para auxiliar essas pessoas, para que essas pessoas venham recuperar o sentido de viver, o seu autoestima, a sua motivação, a sua alegria, e não viver no sentido de bipolaridade. É necessário que nós entendamos que isso é muito grave, mas que Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas se alegre, se anime. A Bíblia diz que na presença dele até a tristeza salta de alegria. Não há mal que Deus não cure. Se nós observarmos, falarmos um pouco mais de Elias, ele ficou muito deprimido porque Jezabel queria matar. Ele se sentiu só. Elias pediu a morte a Deus, mesmo depois de 40 dias sentindo sustento de Deus, ainda estava em baixa autoestima. Quando falou com Deus no monte, você pode observar isso em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 e versículo 4. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 e versículo 4. Para os irmãos terem ideia como isso, sintoma é grave. Jezabel tentando matar Elias, e olha que Elias, o homem de Deus, Deus falava com Elias, um profeta do céu, ele falava, Deus confirmava a palavra, mas Jeremias, com a perseguição de Jezabel, se tem uma coisa que também leva as pessoas à depressão, sabe o que é? Perseguição. Isso aconteceu com Jeremias, e Jeremias pediu a morte. Olha que muitos desses homens tiveram privilégio que nós não tivemos, desse relacionamento maior com Deus, e tiveram seus baixos autoestima, que tiveram sintomas da depressão, que foi necessário Deus intervir, Deus agir, porque pediram a morte. Quer ver uma coisa? Se você observar Jeremias, o capítulo de número 20, Jeremias capítulo 20, versículo 14, você vai ver que Jeremias pediu
para morrer. Jeremias foi maltratado, foi por obedecer, profetizar contra Jerusalém, e ele sentiu muita depressão, desejo de nunca ter nascido. Jeremias quis que não tivesse nem nascido, por obedecer a palavra de Deus, por fazer a obra de Deus, por obedecer os princípios dele, porque Jeremias foi um grande profeta, até conhecido como profeta do juízo, porque Jeremias falava a verdade. E por falar a verdade, Jeremias foi muito perseguido, e essas opressões que Jeremias passou, Jeremias pediu para nunca ter nascido. Jeremias pediu para morrer. E como eu falei, quando a pessoa perde a autoestima, a vontade de viver, que a pessoa vem se suicidar ou tem o desejo de tirar a sua vida, isso já é um sintoma evoluído da depressão. E se vocês observar também, vamos tratar um pouco, 2 Coríntios, o capítulo 4, versículo 8 e 9, você vai ver que mesmo um grande otimismo que Paulo teve em muitas ocasiões em que ficou abatido com o seu sofrimento. Veja que Paulo era um homem de autoestima. Paulo é um homem que passava para os seus liderados força. Paulo passava para os seus liderados motivação. E mesmo assim, Paulo teve um momento em que estava em baixa. Teve um momento em que Paulo, ele perdeu o seu autoestima, perdeu a sua motivação. É necessário tomarmos cuidado para auxiliar e ajudar essas pessoas. Mas você pode dizer assim, presbítero Israel, como eu posso fazer para ajudar uma pessoa com depressão? Escuta só. Ouvir mais essa pessoa, fala menos. Incentive uma pessoa que está com depressão a uma consulta profissional. Fique sempre perto dessa pessoa. Mantenha contato com esta pessoa se você não mora na mesma casa. Não condene. Não banalize essas pessoas. Não opine. Não dê sermãos. Evite frases de insensibilidade, como morte, falar de morte, dizer palavras que venham a trazer uma segurança a essa pessoa para tirar a sua vida. Não. Escute, esteja sempre perto dessa pessoa. Incentive de uma forma clara, eficiente, mas com muito cuidado essa pessoa a procurar um auxílio de um profissional. Se não mora na mesma casa, você sempre procure conversar com esta pessoa. Sempre manter o contato, porque a Bíblia já diz, não é bom que o homem esteja só. Isso não está se referindo apenas ao momento conjugal ou à vida familiar. Em todos os momentos, nós temos que ter alguém do nosso lado. Alguém para a gente conversar, para a gente compartilhar. E isso é muito importante para que a gente possa ajudar uma pessoa que está com o seu autoestima baixo, uma pessoa que está perdendo a vontade de viver. Então eu quero concluir dizendo a você, depressão mata, mas Jesus dá vida e vida com abundância. Jesus cura a depressão, Jesus cura a AIDS, Jesus cura coronavírus, porque Jesus, ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. A depressão que se iniciou na época de Jesus, o Deus que deu vitória a Elias, quando lhe deu um amigo por nome de Eliseu. O Deus que deu vitória a Noemi, que deu vitória a Ruth, que deu vitória a Jeremias, que deu vitória a Paulo, que curou esses homens desta depressão,
quando muitos deles vieram a pedir a morte, muitos pela pressão que receberam por exercer o seu ofício profético a Deus, outros porque perderam entes queridos, familiares, mas todos eles, Deus cuidou, Deus livrou, Deus protegeu. Eu quero dizer que além das formas de resolver a depressão cientificamente falando, Jesus cura a depressão. Jesus cura a depressão. Então, se você tem alguém na sua casa com esses sintomas, por mais que seja leve, preste atenção. Ainda dá tempo de salvar a vida. Jesus cura, Jesus liberta, prepara e leva para o céu. E que Deus vos abençoe.